Ok, agora eu estou aqui com o projeto do servidor, né, servidor T2TI. Eu tenho aqui uma Unity SPED fiscal e tenho o T2TI ORM. Né? Você deve lembrar que eu vi um vídeo aí de apresentação que eu mencionei que o T2TI ORM não rola no servidor junto com o Brook, né? Mas eu coloquei aqui para existir também uma outra maneira de trabalhar, para você aprender ainda mais, né? Então nós inserimos o T2T ORM aqui e ele vai ajudar a gerar os arquivos. Legal? Como é que ficou a estrutura das pastas aí dos arquivos aqui em relação a isso? Deixa eu explicar para você compreender. Aqui em Lazarus eu tenho a retaguarda, né? Em retaguarda eu tenho aqui cliente, que é aquilo projeto que nós estudamos, que é esse aqui, olha o balcão. Daí eu tenho comum, dentro de comum eu tenho os VOs, estou usando esses VOs no servidor também, tá? E dentro de comum eu tenho aqui o T2TORM, a constantes e a biblioteca. Eles também foram incluídos lá no projeto do servidor. Dentro de servidor eu tenho apenas as minhas classes que eu estou acostumado a utilizar, né? Tenho lá SPED fiscal, Sintegra, são os dois que apareceram agora, Davi detalhe, Davi cabeçalho, contador, os brokers. Opa, tem uma biblioteca aqui e tem um aqui. Por que essa diferença? A gente vai ver isso daí, tá? Tem algumas funções nessa biblioteca que está em comum, teoricamente é para ser usado pelo cliente, pelo servidor, que não ficaram tão legais para serem usadas no servidor, né? Seria preciso inserir mais alguns pacotes que fariam o servidor ficar mais pesado, tá? Por exemplo, olha, eu tenho aqui o configura o tamanho da coluna da grid, atualiza o caption da grid, né? São os métodos que nós vimos no DVD de infra para configurar ali a parte visual da grid do cliente. Isso aí o servidor não precisa desses métodos, mas esses métodos foram colocados logo aonde? Na biblioteca de funções, né? Por conta disso, a biblioteca de funções do servidor ficou separadinha só para ele, com métodos específicos só para o servidor, tá? Depois, se você quiser organizar melhor o projeto, você pode criar biblioteca cliente, biblioteca servidor, até para não confundir os desenvolvedores, né? De repente um vai soltar aí uma release, vai soltar um pacote em produção, aí coloca uma biblioteca errada, um arquivo desse, e os problemas vão ocorrer para o usuário, né? Certo. Além do biblioteca, nós temos aqui o data module. Esse data module que está aqui, olha, no servidor, o que é que ele contém? Ele contém apenas os componentes do SPED fiscal e do Sintegra, tá? São os componentes que vão gerar o arquivo, né? Então o arquivo é gerado no servidor e é enviado para o cliente. Você também pode passar toda essa estrutura de geração do arquivo para o lado do cliente. E isso faz sentido? Faz também, certo? Você pode querer exibir para o usuário de forma visual nas grids todos os dados dos blocos, né? Os dados do bloco 0, os seus registros, os dados do bloco C, do bloco D, enfim, dos blocos que representam aí, que são gerados pelo arquivo do SPED. Você pode querer exibir isso para o usuário nas grids, nas DB grids, para ele analisar de forma visual, sem analisar no arquivo, que fica mais difícil para o usuário visualizar no arquivo. Na grid é bem melhor, né? Nesse caso, se você quiser partir para algo assim, a geração do arquivo ficaria do lado do cliente, né? Daí, não teria o T2TORM no servidor. A parte que você utilizaria no servidor seria o que? Assim como eu tenho aqui o produto, né, e o produto tem esses métodos aqui, ó, que são implementados pelo Brook, e aqui os caminhos, né, por assim dizer, que eu vou chamar, né, como esses métodos serão chamados através do cliente, tá? Assim eu também criaria todos esses arquivos referentes às consultas que serão realizadas, né, para o contador, para a NFE, para o cliente,
para as vendas que foram feitas no SCF, enfim. Eu realizaria as consultas normalmente para o Brook, receberia essas consultas lá no cliente e exibiria os dados nas grids. A partir daí, eu poderia alimentar os VOs e gerar o arquivo, ou poderia gerar o arquivo com base nas informações que estão nos datasets locais, tá? É uma outra maneira de fazer. Bom, dessa forma que nós fizemos aqui, nós estamos gerando no lado do servidor, né? E como é que está funcionando isso aqui, ó? Eu tenho aqui um tsped fiscal, que também herda de um Brook Action, tá? Assim como o produto, ele, na verdade, o produto ele tem várias classes aqui nele, né? E aí cada classe está herdando aqui de um Brook diferente, dependendo do que eu vou fazer. Tudo bem. No caso do SPED fiscal, eu tenho apenas uma classe SPED fiscal e ela herda de Brook Action. Legal? Dentro dessa classe, eu tenho os procedimentos: gerar bloco 0, gerar bloco C, gerar bloco E, bloco H, bloco 1 e tenho um método gerar arquivo SPED fiscal, tá? Esses são métodos private, né? Métodos privados, particulares, tá? Que podem ser chamados apenas dentro dessa mesma unit aqui. E tem um método público, que é o que vai ser chamado lá pelo cliente, que é o método request, tá? Onde ele recebe uma requisição e retorna aí com uma resposta. O que é que eu uso aqui dentro? Uso o T2TORM, uso o data module e essa penca de VOs. Esse T2TORM está diferente do T2TORM que é utilizado lá no PAF, lá na frente de caixa, tá? Já fica um exercício aí para você comparar os dois e ver e observar quais são as diferenças. Legal? A primeira está logo aqui, de cara, ó. Lá no PAF nós pegamos a conexão no data module conexão, que a gente está fazendo a conexão diretamente dentro do T2TORM. Legal? Bom, continuando então, eu tenho aqui algumas variáveis, né? Tem uma empresa que vai ser utilizada em diversas vezes por esses métodos aqui. Tenho aquelas mesmas variáveis lá do lado do cliente, ó. Versão layout, finalidade de arquivo, perfil apresentação, ID da empresa, ID do contador, inventário, data inicial, data final, tá? No método request, eu recebo aqui a requisição e tenho aqui o response, que é o que eu retorno para quem chamou, né? Eu tenho um arquivo que é um file stream. Esse arquivo é o que vai ser gerado e é o que vai ser inserido no meu content, né? No retorno da minha requisição, tá? Como é que eu faço isso? Primeiramente eu tenho que pegar os parâmetros que me foram passados, né? Os parâmetros serão passados ali na requisição. E como é que eu faço para pegar? Aqui, ó. Lá embaixo, quando eu vou registrar o método, né? Como é que eu faço para registrar esse método aí? Eu coloco no caminho SPED fiscal, daí eu ponho o nome dos parâmetros aqui, olha. Data ini, data fim, layout, finalidade, perfil, empresa, inventário e contador, tá? Daí eu vou capturar cada valor desses parâmetros aqui. Como é que eu faço isso daí? Assim, ó. Eu pego values, data ini.asstring. Ele vai pegar o valor que está aqui, ó. Foi passado via parâmetro, né? Values, datafim.asstring. Vai pegar o valor desse cara aqui. E assim sucessivamente, né? Pega o valor do layout, da finalidade, perfil, empresa, inventário e contador. Jogo esses dados dentro das variáveis que eu criei aqui em cima. Variáveis que estão que são disponibilizadas aí para o restante da unit, tá? Dos demais métodos eu posso acessar o valor dessas variáveis aí, tá bom? Aqui eu instancio o data module, que é para eu poder conseguir trabalhar com o componente do ACBR, e já peço para ele gerar o arquivo SPED fiscal. Quando eu chamo esse método aqui, que é o que está aqui embaixo, ó, gerar arquivo SPED fiscal, o que é que ele faz? Ele atribui a data ini e a data fim para o ACBR SPED fiscal e ele começa a chamar a geração dos blocos, né? Gerar 0, C, E, H e 1. Tá? São os blocos que são gerados aqui para o treinamento, ok? Gerar bloco 0, tá aqui em cima, ó, dentro de uma região. Eu tenho aqui as variáveis,
Daí eu faço as consultas normalmente com o T2T e o ORM. Tranquilo? Consulto um objeto com o T2T e o ORM. Ele me retorna aqui a empresa. Daí eu pego o endereço principal, jogo na empresa, consulto o contador, consulto a lista do emitente, a lista do destinatário, a lista do produto, né? Eu vou pegando todos os dados aqui para eu depois começar a gerar o arquivo. Ah, mas você não sabe nada do ORM? Então, você tem que assistir os cursos que são pré-requisitos, né? Tem que ver o treinamento lá do ORM e também a infraestrutura, tá? Que trata dessa questão aí. Veja lá quais são os cursos de pré-requisito para esse treinamento aqui, tá bom? Depois que eu pego todos os dados, eu começo a gerar o arquivo, né? No bloco 0, eu crio o registro 000 e jogo os dados nele. Crio o registro 001 e informo que tem dados. Crio o registro 005, jogo os dados nele. Crio o registro 100, jogo os dados nele. E assim sucessivamente, né, até jogar os dados em todos os registros que nós estamos gerando para o treinamento do bloco 0, né? Os registros que estão no manual, nós colocamos aqui. Aqueles que nós não vamos implementar, nós inserimos um comentário aqui, ó, não implementado, tá? Se houver uma observação diferente dessa daí, é porque nós vamos analisar com base em algo que ainda não foi desenvolvido, né? Por exemplo, aqui no bloco C, você vai observar que ele gera vários registros aí, mas tem um registro referente ao SAT. Acho que está lá no final. Aqui, ó. São os registros C800, 850, 860 e 890. Serão implementados quando o site for construído, né? Então, depois que a gente construir o site, nós vamos avaliar como enviar os dados para esses registros aqui, né? E dependendo da necessidade, nós vamos implementar todos eles ou um deles. Aí nós vamos avaliar depois que o site for construído, tá? Então, se houver uma observação assim, nós ainda vamos avaliar, vamos construir, né? Já nesse caso aqui, ó, não implementados, porque fica a cargo, são coisas específicas, não obrigatórias, dependendo aí do regime da empresa, ou outros detalhes, e aí fica a cargo realmente do participante, tá? Então, gero o bloco C, gero o bloco E, gero o bloco H, gero o bloco 1, né? E depois que eu gero tudo isso daí, eu jogo aqui em arquivo. Quem é arquivo? Arquivo, lembrando, é uma string, tá? Variável global string, tá? Jogo em arquivo esse caminho, olha. Ponto, que é para eu pegar o caminho relativo aqui, né? O servidor ele fica onde? Ele fica aqui, ó, dentro de Apache CGI bin, ó, tá? Tá aqui o servidor T2TI CGI. Então, quando eu peço para ele pegar ponto barra SPED, ele vai pegar esse cara aqui, ó. Certo? Os arquivos estão sendo gerados aqui dentro, tá? Barra SPED fiscal. Então, todos os arquivos do SPED começam assim, ó. SPED fiscal, né? Mas, aí eu formato a data aqui para dia, mês, ano, hora, minuto, segundo, a data atual, ponto .txt. E é assim que ele está gerando aqui. Legal? Depois disso, eu jogo esse arquivo dentro da propriedade arquivo do ACBR SPED fiscal e peço para salvar o arquivo em TXT, tá? Se ocorrer algum erro nesse processo aqui, ele vai escrever, né, ele vai enviar uma mensagem. Na verdade, eu coloquei esse escrever aqui porque eu estava fazendo os testes no browser e ele escreve para mim o erro no browser, tá? Às vezes tem que fazer um tratamento aqui para retornar o erro num formato JSON lá para o cliente, né? Aí você captura o erro lá no cliente e exibe para o usuário o erro que foi devolvido, tá bom? Bom, depois que eu peço para gerar o arquivo, eu libero o data module e aí aqui em arquivo stream, ó, que é esse file stream aqui, eu crio um file stream passando o arquivo, que é o caminho do arquivo que foi gerado, né, como parâmetro e pedindo para ele abrir para leitura. O que é que eu faço depois? No response, no conteúdo dele, eu jogo o arquivo stream, tá? Com isso, eu tenho o arquivo
que foi gerado na minha resposta, na resposta da requisição que foi realizada, e aí eu posso trabalhar com esse arquivo como nós vimos lá no teste, né? Lá eu pego no conteúdo do response e jogo esse arquivo lá para o usuário, né? Para que o usuário ele possa visualizar e trabalhar com ele, tá? É assim então que está funcionando aqui a geração do arquivo no servidor. Na próxima videoaula nós faremos alguns testes.